Nós não estamos aqui por causa de número de pessoas. Nós não estamos aqui por causa do dinheiro que os irmãos ofertam de tão bom coração. Nós não estamos aqui por causa de poder humano, por causa de política, por nenhum interesse humano, material, temporal, histórico, passageiro. Todo o nosso interesse se concentra única e exclusivamente na nossa necessidade de conhecer e de experimentar a verdade. Eu nem vou dizer que nós estamos aqui por causa do propósito eterno de Deus ou por causa do próprio Deus, porque Deus é tão grande e tão soberano que de nós Ele não precisa, absolutamente para nada. Se nós todos hoje morrermos, Deus continua a ser Deus. A obra dele continua inalterada, porque ela é inalterável. Ela continua intocada e continuará intocável, porque qualquer coisa que se faça para macular a obra de Deus, não é possível que a macule, senão nas consciências e nos corações dos homens. Mas a obra de Deus não pode jamais ser tocada por homem algum, pela própria incapacidade do homem de tocar em algo tão inatingível, tão espiritual, como é o caso da obra de Deus, da causa de Deus, do supremo propósito de Deus. Então esse ministério, ele existe por sua causa, pela necessidade que você tem de ter um maior conhecimento, um melhor entendimento da verdade, maior experiência com a verdade. Esse ministério existe por minha causa, porque eu preciso conhecer melhor e experimentar muito mais, ou na medida do meu entendimento, a verdade que o Senhor nos traz. Então, eu quero ser o mais honesto possível com os irmãos, naquilo que eu passo para vocês. Eu procuro ser o mais honesto possível, o mais franco. E como já aqui foi anunciado, este ano nós iríamos falar mais abertamente tudo. E eu espero que você ouça com seu coração, que você julgue tudo o que você ouvir a partir das Escrituras, tendo Jesus como a chave de interpretação e de significado de toda a Escritura. Que você julgue as profecias e não as pessoas. E que quando você for de julgar alguma coisa no sentido prático, que seja o seu próprio coração o objeto do seu juízo e do seu julgamento, para que analisando e avaliando você à luz da verdade de Deus, você tenha a oportunidade de experimentar mudanças. Porque quando você olha para o outro a fim de medi-lo, você não se enxerga. Na verdade, você se enxerga. Na verdade, você enxerga no outro todas as projeções negativas que você tem de você mesmo. Tudo aquilo que há de negativo em você, ou em nós costumamos projetar no outro, e não conseguimos ver que aquilo que enxergamos no outro é fatalmente aquilo que está dentro de nós. E que nós nos recusamos a olhar para nós, a nos identificar, a nos julgar, a nos conhecer, a tratar com o nosso coração e seguir adiante. Eu quero trazer mais uma advertência aos irmãos acerca da natureza desse ministério. Queria muito, de todo o meu coração, que os irmãos compreendessem a natureza do nosso ministério. Existe um problema histórico que nós temos que corrigir, temos tentado corrigir e não temos conseguido a contento a mudança necessária. Entendo perfeitamente que toda mudança passa por carece de muito tempo, não é? Para destruir em nós aquilo que forçosamente construíram em nós. Nós somos produto histórico. Acontece que a igreja de Jesus Cristo, a princípio entenda, Jesus nunca fundou nenhuma instituição chamada igreja. Jesus era apenas alguém que andava de um lugar para outro, contatando pessoas, falando do Pai, falando do reino de Deus, falando do amor de Deus, falando da graça, falando da misericórdia, falando do perdão, expondo as misérias humanas, quando essas misérias eram fruto de um coração farisaico, quando as misérias humanas são tomadas
e são aplicadas contra o outro, em nome de Deus, Jesus então vinha para destruir com a verdade qualquer espírito de fariseu, de condenação que esses homens ou aqueles homens poderiam ter. Mas no geral, leia os evangelhos. Eu tenho desafiado os irmãos a fazerem isso, para nós ouvirmos a voz do Senhor e sabermos exatamente qual é a mensagem que da parte do Pai Ele nos trouxe.